Bem, pessoal, vamos voltar à solução daquela questão extra livro, né, que não está no livro, que eu falei que era polêmica, mas por enquanto, até agora, não aconteceu nada de polêmico, né? Agora, nesse item 3, vou mostrar aqui qual é a polêmica que foi gerada, tá bom? Vamos lá ao quadro. No item 3 aqui, ó, tá dizendo que a frase 2 é uma proposição. Vamos ver quem é a frase 2, ó. Claro que sei. Olha, isso aqui é um ponto de exclamação, ok? Mas essa frase realmente é uma frase exclamativa? Porque sendo exclamativa, ela não é proposição. Já mostrei isso a vocês em aulas anteriores. E está lá no livro. Frase exclamativa não é proposição. Olha, pessoal, isso aqui tem um sentido de admiração, de espanto. Como eu citei lá, ó, no início, né? Aqui, ó. Voltando aqui de novo, ó. Frase exclamativa, admiração, surpresa, espanto. Isso, se a frase expressar isso aqui, ela vai ser exclamativa, tá certo? Então, voltando aqui, ó. Tá ok, né? Pronto, voltei. Então, ó, claro que sei, ele colocou esse ponto de exclamação, mas mais para dar uma entonação mais forte. Ok? Mas pelo português isso aqui não é considerado frase exclamativa. Eu mesmo tirei uma dúvida com o professor de português, tá certo? Ele me afirmou que isso aqui não é uma frase exclamativa. Tá com a entonação aqui mais forte, mas não é uma frase exclamativa. É uma frase declarativa. Tá dizendo que ele sabe. Eu sei dividir. Eu sei dividir. Tá dizendo aqui, né? Eu sei dividir. Então, logo, esse item 3 aqui está correto. A frase 2 é uma proposição, está correto. Então, confirmando aqui, voltando aqui, ó. Item 1 diz que a frase indicada por 3 não é uma proposição, né? Tá certo, porque isso aqui é uma frase interrogativa, ok. O item 2 diz que a sentença é F. Ou seja, o valor lógico da sentença 5 é F. Então, realmente é F, né? Porque quando fala que está errado, é falso. Porque a pessoa acertou o resto. Se acertou o resto, então ela sabe dividir. E como é que está falando que você não sabe dividir, está dizendo que é falso. Ok? Então, a sentença 5 é F, está correto. E 3 diz que a frase 2 é uma proposição. Realmente é uma proposição, porque não é uma frase exclamativa, é uma frase declarativa. Pronto, vamos agora questão seguinte aqui, ó. Essa questão seguinte também não é do livro, tá certo? Vamos ver aqui. Entre as frases apresentadas a seguir, identificadas por letras de A a E, apenas 2 são proposições. Vamos ver aqui. Pedro é marceneiro e Francisco é pedreiro, né? O é aqui está oculto. Então, isso aqui é proposição? É proposição. Adriana, você vai para o exterior nessas férias? É uma pergunta. Então, não é proposição. Que jogador fenomenal? Aqui está expressando uma admiração. Então, é uma frase exclamativa. Então, não é proposição. D. Todos os presidentes foram homens honrados. É uma proposição. É uma frase declarativa. Letra E. Não deixe de resolver a prova com devida atenção. É uma frase imperativa. Então, não é proposição. Ok? Então, quantas proposições? Eu tive aqui da sentença A e da sentença D. Como ele fala que apenas 2 são proposições, então esse item está correto. Vamos aqui. Questão seguinte, mais uma questão extra livro, né? Sebrae e CESP. Item 1. A proposição. O Sebrae facilita e orienta o acesso a serviços financeiros. É uma proposição simples. Então, vejamos aqui, ó. Olha, pessoal. Essa frase aqui, vamos ler novamente. O Sebrae facilita e orienta o acesso a serviços financeiros. Isso aqui é sim uma proposição composta, eu concordo. E o CESP também concorda, ainda bem, tá certo? Veja que essa frase aqui é diferente daquela vista na questão, qual questão? Foi essa questão aqui, ó.
Questão 8, se não me engano. Questão 8 aqui, ó. O orgulho e a vaidade são as portas de entrada da ruína do homem. Né? Aqui eu só tinha um verbo. Apesar de o sujeito ser composto, só tinha um verbo. Na minha opinião, isso aqui é uma proposição composta. Mas na opinião do CESP, ele diz que não é. Apesar, como já falei, né, na página 34, na questão 34 da página 129, ele considera uma frase desse tipo aqui como proposição composta. Então ele mesmo se atrapalha. Então vamos lá. Agora, isso aqui todos nós concordamos, tanto eu quanto o CESP concorda. O SEBRAE facilita e orienta o acesso a serviços financeiros, é realmente a proposição composta, tá? Isso aqui, ou seja, esse item está errado. Aqui eu posso formar a proposição, o SEBRAE facilita o acesso a serviços financeiros e orienta o acesso a serviços financeiros. Eu consigo formar duas proposições simples, tá certo? A diferença, então, comparando essa com aquela da questão 8, é que apresenta aqui dois verbos. Lá tem apenas um, ok? Então, o CESP não considera, quando tem apenas um verbo, o CESP considera como sendo uma proposição simples, né? Só considera como composto se tiver dois verbos. Não concordo com o CESP. Vamos lá. Item 2. A frase Pedro e Paulo são analistas do SEBRAE. É uma proposição simples. Olha aqui. Essa frase que parece com da 8, né? Da questão 8. Então, aqui, ó, só está aparecendo o verbo, o sujeito é composto. Na minha opinião, isso aqui é, sim, uma proposição composta, porque eu posso separar. Pedro é analista do SEBRAE e Paulo é analista do SEBRAE. Separei. É proposição composta. Tá certo? Só que o CESP considera, como tem só apenas um verbo, ele considera como proposição simples. Tá? Então, esse item aqui, para o CESP, está certo. Então, faça isso. Se tiver numa prova do CESP, caso uma questão desse tipo aqui, se tiver só um verbo, sujeito composto só com um verbo, considere proposição simples, tá bom? Apesar de o certo é não considerar. Vamos lá, agora voltando para as questões do livro. Questão 9. Item 1. Considere as proposições seguintes. Se o Estrela Futebol Clube vencer ou perder, cairá para a segunda divisão. Aí tem um aqui, o Estrela Futebol Clube vence, B, o Estrela Futebol Clube perde, C, o Estrela Futebol Clube cairá para a segunda divisão. Nesse caso, a proposição Q pode ser expressa simbolicamente por A e B implica C. Vamos lá. Olha, vamos ver aqui. A proposição Q é formada pelo Estrela Futebol Clube vencer. Quem é? É o A. Aqui, perder o B. Né? Cairá para a segunda divisão, vai ser o C. Né? Aqui tem o conectivo C, então. Então, a representação correta é essa aqui, ó. A ou B implica C. Tá? Aqui ele colocou o conectivo E, logo o item está errado. Item 2. Considere as proposições a seguir. Proposição R. Ou o Saturno Futebol Clube vence, ou se perder, cairá para a segunda divisão. Aí vamos então transformar essa frase aqui, né, simbolicamente. Ó. Saturno Futebol Clube vence, quem é? É a letra A. Então, isso aqui é o A. Aqui tem o conectivo O, né? Aí logo depois do O vem um se então, ó. Se, né? Se perder, quem é perder? Perder é o B. Cairá para a segunda divisão é o C. Né? Então aqui fica B implica C, né? Caso do C, então. Então, juntando, ficou assim, ó. A, O, B implica C. Eu tenho que colocar entre parênteses, tá certo? Por quê? Porque se eu tirar o parênteses aqui, o O, ele tem mais força do que o implica, né? Ou seja, se eu tirar o parênteses, vai se pensar o quê? Que é A ou B. Tá bom, pessoal? Então, a gente tem que colocar parênteses para dizer que o B está fazendo a condicional com C. Então, tá certo ou tá errado? Comparando aqui, ó, A ou B implica C, está correto. Tá? Se eu tirar o parêntese, fica errado. Vamos lá para a questão seguinte. Questão
9, agora o item 3, né? Mesma questão, agora o item 3. Considera as proposições abaixo. Proposição T. João será aprovado no concurso do TRT. Ah, só um detalhe aqui, ó, que eu devia ter comentado, né? Aqui ele coloca o OO, né, pessoal? O OO. Ó, muitos professores, né, eles consideram que esse OO, quando tem OO, é um O exclusivo, tá? Não é bem assim, tá? Antigamente, a ESAF, nas provas da ESAF, quando apareceu o O, a gente considerava sempre como O exclusivo. Mas a própria ESAF, de um tempo para cá, ela modificou esse ponto dela, tá? O CESP sempre considerou que o OO é como se fosse um O só. É como se fosse um O só, tá certo? Então, considere o OO como fosse simplesmente um único O. Tá aqui, ó, um único O. Tá, ok? Então, 2 Os não é o exclusivo, pessoal. Só é o exclusivo se vê assim, ó. O, aí tá isso aqui, né? O, mas não ambos. Se aparecer essa frase aqui, ó, esse termo, né? Mas não ambos, aí sim é o exclusivo. Vamos agora para o item 3. João será aprovado no concurso do RT ou do TSE, mas não em ambos. Tá aí, ó. Aí, eu coloquei mas não em ambos aqui no fundo. Coloquei, mas não ambos. Certo? Então, aqui sim, né, é um O exclusivo. Vamos lá. Aqui, A. João será aprovado no concurso do RT. B. João será aprovado no concurso do TSE. Nesse caso, a proposição T estará corretamente simbolizada por A ou B e não A e B. Olha, isso aqui realmente é um O exclusivo. Eu posso simbolizar assim, ó. Aí o exclusivo, posso colocar um Vzinho aqui com tracinho embaixo. Só que o CESP normalmente não utiliza essa simbologia aqui não. Tá? Poderia até utilizar. Aí o seguinte, de qualquer forma, usando ou não usando, ele quer que comparar isso aqui, ó, comparar isso com isso. Ou seja, em vez de usar a simbologia do O exclusivo, ele quer que se utilize a simbologia do O e do E. Tá? Será que dá para fazer isso? Vamos ver. Ó, eu tenho duas maneiras de fazer isso. Eu posso comparar a tabela verdade do O exclusivo, desse O exclusivo aqui, com a tabela verdade dessa proposição aqui. Se forem iguais, então o item está certo. Se forem diferentes, o item está errado. Essa é uma maneira, pela tabela verdade, tá? Construção da tabela verdade. Construção da tabela verdade está lá na página 41, tá? Mas eu vou fazer essa questão aqui. Eu normalmente não faço a tabela verdade nas provas, em provas de concurso. É difícil fazer uma tabela verdade. Geralmente eu faço uma solução alternativa, que normalmente é mais rápida, tá? Então deixa eu simbolizar aqui, ó. Só que em vez de usar esses símbolos aqui, V e V invertido, eu vou usar o O e o E, tá? Então, A ou B e negação, né, de A e B. Pronto. Ó, como é que eu vou fazer? Você pode fazer através de conjuntos. Vamos fazer através de conjuntos? É uma solução interessante através de conjuntos. Já falei para vocês, né? Pode fazer pela tabela verdade. Vamos fazer aqui por conjuntos. Tem ainda uma outra maneira, que seria só analisando isso aqui em termos de palavras, que dá para fazer depois, eu faço depois. Vamos lá, vamos fazer aqui a solução por conjunto. Só. Eu vou primeiro representar aqui o A ou B. Quem é o conjunto A ou B? O conjunto A ou B é isso aqui, né? Ó. Aqui eu só chamar isso aqui de A, né? E esse aqui de B. O conjunto A ou B vai ser representado por toda a união de A com B, né? Deixa eu fazer o conjunto universo aqui, ó. Aqui o conjunto universo é esse retângulo aí. Agora eu vou deixar representar isso aqui, ó, com a representação de negação de A e B. Deixa eu fazer o conjunto universo logo, tá bom? E aí deixa eu colocar aqui a representação de A e aqui de B. O A e o B. Olha, quem é A e B? Olhando aqui só dentro de parênteses. A e B é a interseção, é o miolo aqui, ó. É esse miolo aqui, ó. Tá certo?
É esse miolo. Só que aqui vem a negação. Essa negação faz o quê? Você deve marcar tudo que está desmarcado, né? E desmarcar o que está marcado. Ou seja, traduzindo aqui, ó, onde está rachurado, você vai deixar em branco. E onde está em branco, você vai rachurar. A negação é o contrário, né? A negação é o contrário. Então vamos fazer isso. Eu vou apagar aqui dentro, ó. Diminui tanto a borracha que nem apagou nada. Então aqui, ó, vou apagar aqui dentro, certo? Eu vou fazer o contrário, né? Vou deixar branco aqui dentro e vou marcar, deixa eu marcar uma cor diferente, azul, e vou marcar fora, tá? Vou marcar tudo que fora, menos o miolo. Vou marcar tudo, menos o miolo. Pronto, tá aí, ó. Só deixei o miolo de fora, né? É a negação de A e B. Agora, o que eu vou fazer com esses dois conjuntos aqui que eu obtive? Eu vou fazer uma interseção, ó. Olha aqui o E. Se aqui fosse um O, eu faria uma união. Como o E é interseção. E o que é interseção? Interseção é o que há em comum nos dois. Vamos lá, vamos ver o que tem em comum com os dois aqui. Vou colocar aqui o A, né? E o B. Ó, o A e o B. O que é que tem em comum nos dois? Comparando aqui, o que está em comum, o que está rachurado nos dois. O que está rachurado nos dois é essa região aqui, ó. É essa região aqui. Essa região, né? E essa região aqui, ó. Essas duas regiões, né? Está em comum nos dois. Aqui é um E, né? Interseção dos dois. Compare agora esse resultado aqui, que é dessa proposição composta, com o desenho do O exclusivo. O desenho do O exclusivo é exatamente esse. É exatamente esse, ó. É exatamente esse. Tá igual, tá? Então é o seguinte, isso aqui tá na página, olha lá, na página O exclusivo, deixa eu ver aqui. Tá na página... Questão 9, né? Questão 9, página 12. Página 12 tem lá o desenho do O exclusivo. Tá exatamente esse aqui, ó, que é esse aqui, tá certo? Então, esse item está correto. Eu falei outra maneira, né, de fazer sem fazer a tabela verdade e sem fazer esses desenhos aqui, né? Outro é o seguinte, vamos raciocinar aqui, ó. O que está dizendo aqui, ó? A ou B, ou seja, você vai juntar tudo que tem no A e no B e não A e B, ou seja, mas esse E aqui funciona como mas também, né? Ou seja, A ou B, vou escrever aqui, ó. A ou B, mas não o miolo, né? Não o miolo, ou seja, não a interseção de A e B, certo? Não a interseção de A e B. Exatamente isso, ó. É a união tirando a interseção. Então, se eu ler isso aqui, né, dá para interpretar como isso aqui. Ou seja, é o O exclusivo. Repetir, ó, né? É a união de A ou B, mas esse mas é a mesma coisa do E. Mas não, esse não aqui, ó. A e B, o miolo é a interseção. Ou seja, tirando, é a união tirando a interseção. Ok? Então tá certo. Agora a questão seguinte, questão 10. Deixa eu só dar um golinho aqui de água. Questão 10. Questão 10 AF. Questão bem tranquila, né? Veja aqui como é tranquilo. Item A. 3 é igual a 4, falso. Ou 3 mais 4 é igual a 9, falso. Falso ou falso dá falso. Então não é a letra A. B. 3 igual a 3, verdade. É o sim, então, né? Implica 3 mais 4 é igual a 9. Falso. Verdade com falso dá falso. Então não é a resposta. Letra C. 3 igual a 4, falso. E 3 mais 4 igual a 9, falso. Falso e falso dá falso. Seguinte. D. 3 igual a 4, falso. Implica
3 mais 4 igual a 9. Verdade. Falso implica verdade. Segundo a tabela de verdade do condicional, dá verdade. Pronto, então a resposta é a alternativa D. Só para confirmar aqui, deixa eu fazer a letra E. 3 igual a 3, verdade. Se somente se é bicondicional. 3 mais 4 igual a 9, que é falso. A bicondicional nessa situação aqui, ela é falsa. Logo, realmente, confirmado que a resposta é a alternativa D de dado. Questão 11. Considere que as letras P, Q, R e S representam proposições que os símbolos são operadores lógicos que constroem novas proposições e significam não, e o, respectivamente. Na lógica proposicional, cada proposição assume um único valor que pode ser verdadeiro ou falso, mas nunca ambos. Considerando que P, Q e R e S são proposições verdadeiras, olha aqui, está dizendo que P, Q e S são proposições verdadeiras. Então, essa aqui é uma questão bem tranquila. Vou substituir então, ó. Não P vai ser falso. Que P é verdade, ou Q é verdade. Falso ou verdade, dá verdade. E está dizendo que é verdade, então o item está certo. Item 2, vamos substituir, né? Ó. Aqui, ó, não P vai dar falso. Fica falso ou verdade, dentro do parênteses, né? E aqui, vou negar aqui, ó, tudo. Repetindo aqui, o V é o, né? Não R. Não R vai ser falso. O S. S também vai ser falso. Ah, S é verdade, né? Corrigindo aqui, ó. Então, S é verdade. Então, vai dar o quê? Fecha aqui o colchete. Vamos resolver aqui dentro do colchete, primeiramente. Falso ou verdade dá verdade. Então, fica verdade ou verdade. Né? Fica então negação de verdade. Negação de verdade é falso. Ele está dizendo que é verdadeiro, mas eu achei falso. Então, o item está errado. Questão 11. Então, o item 1 é verdade, é certo. O item 2 é errado. Ok, está de acordo com o gabarito. Agora, vamos lá. Item 3. Então, vamos lá. Aqui é verdade, né? E verdade ou verdade. Isso é o enunciado que diz que todas as proposições são verdadeiras. E negação de verdade e verdade ou verdade e verdade. Né? Ficou assim. Vou dar conta disso aqui, ó. Isso aqui tudo vai dar verdade, né, pessoal? Agora isso aqui, ó. Aqui dentro do colchete, verdade, verdade, verdade da verdade. Então fica verdade e falso, que é igual a falso. E está dizendo que é verdade, então o item está errado. Item 4. Vai ficar verdade ou não é se dá falso. E Q dá verdade ou não R dá falso. Então, V ou F dá verdade. E V ou F dá verdade. Verdade e verdade dá verdade. Então, tá vendo que é verdade? Ok. O item está certo. Pronto. Questão 11, terminamos. Agora a questão 12. Do CESP 2006. Julgue os itens subsequentes. Primeiro item. A proposição P. Ser honesto é a condição necessária para um cidadão ser admitido no serviço público. É corretamente simbolizada na forma A implica B, em que A representa ser honesto e B representa para o cidadão ser admitido no serviço público. Então, vamos lá, substituir aqui, né? Ó. Ser honesto vai ser a letra A. E aqui, ó, um cidadão, né, ser admitido no serviço público, vou chamar de B. Logo, aqui está escrito o seguinte, né? Aqui está escrito o seguinte, que A é condição necessária para B. Né? Isso aqui, em termos do implica, eu escrevo como A é condição necessária para B. Isso aqui eu escrevo assim, ó. Que é condição necessária vai ser o segundo termo. Então, o A vai ser o segundo termo. Logo, o B é o primeiro termo. Então, fica B implica A. Só que aqui ele escreveu A implica B. Então, esse item 1 está errado.
Questão 13. 2007 do CESP. Uma proposição, deixa eu ver aqui. Vamos começar daqui, ó, porque tudo isso aqui a gente já sabe o que significa, né? Item 1. Considere as proposições abaixo. A proposição P diz 4 é um número par. A Q diz a Petrobras é a maior exportadora de café do Brasil. Nesse caso, é possível concluir que a proposição P ou Q é verdadeira. Olha, 4 é um número par, você sabe dizer, não sabe? É claro que é uma proposição verdadeira. O que? A Petrobras é a maior exportadora de café do Brasil, né? Pelo conhecimento que eu tenho da Petrobras, isso aqui é falso. Ok? Então, essa proposição aqui, P ou Q, fica como? O P é verdade. O Q é falso. V ou F dá o quê? Dá a verdade, né? Então, esse item está correto, porque diz que é verdadeiro. Ó, preste atenção, pessoal. Mesmo que eu não soubesse, sabendo a alternativa P, a P, né? A alternativa não, a proposição P, né? Sabendo que a proposição P é verdadeira, como aqui se trata de um ou, nem interessa saber o valor lógico de que, né? Na verdade, verdade ou qualquer coisa, V ou F, dá verdade. Então, nem precisar saber o valor lógico de que. Tá bom? Então, a questão pode se fazer assim, hein? Cuidado. Ele poderia colocar na letra Q aqui uma sentença que você não saberia dizer se é verdadeira ou falsa. Mas, como se trata do ou e o primeiro termo é verdade, não interessa o segundo termo. O resultado vai ser verdade de qualquer jeito. Então, passemos adiante. Item 2. A proposição, o piloto vencerá a corrida somente se o carro estiver bem preparado, né? Aqui é novamente falando sobre a condicional, né? O somente se trata da condicional. Revejam aí a parte de condicional para acertar essa questão aqui. Vejamos aqui, ó. Ele está dizendo que ó, essa proposição pode ser corretamente lida como o carro está bem preparado, é condição necessária para que o piloto vença a corrida. Pessoal, olha aqui, ó. Eu posso escrever isso aqui, ó. A somente se B. Eu posso escrever assim. A implica B. Ok? Então, A somente se B pode ser escrito assim. A implica B. Como eu escrevi isso aqui dessa forma, logo o A aqui é condição suficiente para B, né? E o B é condição necessária para o A. Ok? Como é que está escrito aqui? Então, o piloto vencerá a corrida, vamos chamar de A. Tá? E o carro estiver bem preparado, vamos chamar de B. Pronto, então escreveu aqui, ó, A somente se B. Né? A somente se B. Agora vamos ver aqui. O carro está bem preparado? Quem é? O carro está bem preparado. É a proposição B, né? A proposição B. O piloto vença a corrida. Que proposição eu chamei? É a proposição A. Então, ele está dizendo que B é condição necessária para A. Tá certo? Tá certo. Por quê? Porque isso aqui eu posso escrever assim, né? A implica B. A implica B. E escrevendo A implica B, realmente B é condição necessária para A. Então, o item 2 está correto. O item 2 da questão 13 está correto. Item 3. Uma proposição dessa forma aqui, né, é falsa, exatamente para uma das possíveis valorações VOF de A e de B. Exatamente uma, né? Exatamente uma. Olha, pessoal, aqui eu tenho mais de uma maneira de resolver essa questão, tá? Eu posso fazer a tabela verdade dessa proposição composta aqui. Né? É uma possibilidade. Eu faço a tabela verdade e vejo se apenas um F vai aparecer. Mas uma maneira mais inteligente, tá? É sem fazer a tabela verdade. Como eu já falei para vocês anteriormente, dificilmente eu faço uma tabela verdade numa questão de lógica de uma prova de concurso. Dificilmente. Eu sempre saio por outra solução, mais rápida. Então vejamos aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Tem até duas soluções
sem usar a tabela verdade. Já estou vendo aqui duas soluções. Vou repetir aqui. Vamos fazer o seguinte, essas duas soluções eu vou fazer após o intervalo.